Se o N é ímpar, tá bom? Se o N é ímpar, então, quem é o domínio de F? Quem é o domínio de F? Quem é? O domínio de F é os reais. O domínio de F é claramente os reais. Pela regra da cadeia, é claro que a F é o quê? A F é diferenciável aonde? Em domínio de F menos zero e a derivada de F em X, quem é a derivada de F em X? Para X diferente de zero, aplica a regra da cadeia aqui, tá? Que vai ficar aqui? Vai ficar 1, né? 1 sobre o quê? Sobre N, raiz Nésima de quem? M elevado a N menos 1, que fica Mn menos M, tá certo? Vezes o quê? M, x elevado a M menos 1. Tá certo? O grande lance é que aqui eu posso escrever isso aqui como sendo M sobre N, tá certo? M sobre N, vezes o quê? E como o N é ímpar, isso aqui é a raiz Nésima disso aqui elevado a quem? A N, que é quem? Que é x elevado a M vezes N menos N. Porque o N é ímpar, tá certo? Então, esse termo aqui é a raiz Nésima da sua enésima potência, N de navio. Teria que ser o módulo? Aí é que tá. Esse é o diferencial, tá certo? Esse é o diferencial. Então, isso aqui é igual a quê? Sobre x elevado a quê? A mn menos m, tá certo? E é claro que quando você fizer essa conta, isso aqui vai dar m sobre n vezes raiz enésima, aí vai ficar tudo, quando eu vou dividir um pelo outro, vai ficar, qual é a diferença dos expoentes? Qual é? M menos n. Tá certo? E isso, qualquer que seja o x, o quê? Diferente de zero. Então tá aqui, ó, essa fórmulazinha aqui. Dá isso, tá certo? Agora, o outro caso, qual é o outro caso? Qualquer que seja x diferente de zero em R, tá? Qualquer que seja x diferente de zero, onde? Em R, só para complementar, claro que é isso. Agora, qual é o outro caso? Qual é? Outro caso. Se, vamos pegar o outro caso, N é par. Se N é par e M é ímpar. Não, vamos pegar esse. Se N é par, porque eu estou analisando o primeiro caso em que os dois são o quê? Em que os dois são ímpares, ó. Tá, ó. Estou analisando o caso em que os dois são ímpares, não. Um deles é ímpar, tá? Então, se o N é par e o M é ímpar. Mas nesse primeiro caso aí, você fez com N ímpar e M par? Não. Se N é ímpar. Não importa a paridade do M. Não importa a paridade do M, se o N é ímpar, o domínio de F é R. E a fórmula é essa daqui. Tá certo? Porque o fato do N ser ímpar garante, se o N é ímpar, a raiz enésima de x elevado a N é x. Se o N é ímpar. Se o N é ímpar. E é o que eu estou usando aqui, ó. Estou usando aqui nesse número. Esse número é a raiz enésima da sua enésima potência, porque eu estou pegando o N é ímpar. Agora, se o N é par e o M é ímpar, quem é o domínio de F? É os reais. É os reais? Não. Quem é o domínio de F? Quem é? É o intervalo zero mais infinito, zero fechado. Tá? Zero fechado
Tá certo? É o intervalo. Isso vai depender do M. Tá certo? Na realidade aqui, se o N é ímpar, domínio de F é R ou o quê? Faltou botar. R asterisco. Quando é que é R asterisco? Quando o M é negativo. Já havia esquecido disso. Quando o M é negativo ou zero. Tá certo? Então, domínio de F é R ou é R asterisco. Vai depender de quem? Da paridade do M. Tá certo? Não vou botar, você já entende aí. Tá certo? E por isso é que eu coloco qualquer que seja X em R, não. Qualquer que seja X em domínio de F. Aí tá a correção. Tá certo? Agora, se o N é par e o M é ímpar, domínio de F é 0 mais infinito ou domínio de F é quem? 0 aberto mais infinito. Isso vai depender de quê? De novo, do M. Tá certo? Porque se o M for negativo, o zero não entra. Tá certo? O zero não entra. Entendido? De F é igual, tá? Aí, vírgula. Mas, de qualquer maneira, a F é diferenciável em domínio de F, tirando zero, tá certo? E quem é a derivada da F em X para todo X aqui? Mas para X aqui, tá certo? Porque esse conjunto, quem é esse conjunto? Em qualquer... aqui, F é diferenciável em o quê? Posso até colocar assim, R asterisco. Tá? E aqui, a F é diferenciável em quem? Em 0 mais infinito, aberto. Tá? O domínio de F ou é R ou é R asterisco, mas a F é diferenciável em R asterisco. Tá? A F pode não ser uma função diferenciável. Tá certo? E nós sabemos que a F não é diferenciável se o M é menor que N. Tá? E aqui, a F é diferenciável aqui e quem é... então, qualquer que seja X, vou botar assim para ficar bem claro, qualquer que seja X pertencente a quem? A R asterisco. Ou qualquer que seja X diferente de zero em R. Mesma coisa. Tá? E aqui, quem é F' de X? Quem é F' de X? É a mesma fórmula, tá? Porque para todo X é a mesma conta. Você faz a mesma conta, ou seja, é 1 sobre o quê? N vezes raiz nésima de quê? De X elevado a Mn menos M, tá certo? Vezes M, X elevado a M menos 1, que é igual a M sobre N, é a mesma coisa. Mas aqui, apesar do N ser par, o N é par, mas o X é positivo, onde eu estou fazendo a derivada. Então, isso aqui esse número é a raiz enésima da sua enésima potência. X elevado a M, N menos N. Tá certo? Sobre a raiz enésima de quê? De X elevado a Mn menos M. Mas isso também é igual a quê? A M sobre N vezes raiz enésima de X elevado a M menos N. Então, essa é a fórmula. Tá? Isso, qualquer que seja o X, o quê? Positivo. Estão entendendo? Tá consistente, Se N é ímpar, domínio de F é R ou R asterisco. Vai depender da paridade do M. Tá? E a fórmula vale qualquer que seja X, R asterisco, qualquer que seja X positivo. Agora, se os dois são pares, que é o caso que falta analisar, né? Se N e M são o quê? Pares. Se o N e M são pares, também domínio de F é quem?
R ou o quê? Ou R asterisco. Tá? Vamos estar assim. Tá bom? Para economizar escrito. Tá certo? O domínio de F é R ou R asterisco. Tá? Também. Tá? Porque os dois são pares. Então, isso aqui está definido para X. Olha aqui. Isso aqui está definido para X negativo. Mas agora, tá certo? AF, pela regra da cadeia, AF é diferenciável no seu domínio, tirando zero, ou seja, em R asterisco, em qualquer caso é em R asterisco, ó, R asterisco aqui, e dado X positivo, essa conta funciona. Ó. Essa conta funciona. É a mesma conta. F' de X, você faz o mesmo procedimento, é o mesmo procedimento que está aqui, porque o X é positivo. Você vai chegar que essa derivada será igual a M sobre N vezes raiz enésima de X elevado aqui a M menos N. Hã? O N como índice da raiz. Ah, sim, raiz enésima. Tá? Isso aqui vale qualquer que seja X, o quê? Qualquer que seja X. Não, já está aqui. Dado X positivo, você tem isso aqui. Já está aí. Dado X positivo, eu falei, agora que vem. Dado X negativo, agora dado X negativo, a coisa muda de figura. Tá certo? Porque observe quem é F' de X. F' de X vai ficar, até aqui tem essa fórmula, certo? Então vai ficar M sobre N, a fórmula se aplica, vai ficar a mesma coisa, vezes o que? X elevado a M menos 1, sobre raiz enésima de quem? De X elevado a menos M de mamãe. Agora acontece o seguinte. Dado X positivo, olha, viu as coisas melhorando. O A está ligando. Então, quando der um tempo aí, a gente para aí enquanto liga o... E agora, dado X positivo, X elevado a M menos 1, dado X negativo, perdão, X elevado a M menos 1 é o quê? Negativo. Por quê? Porque o M é par. Sendo o M par, M menos 1 é ímpar. Então, x elevado a M menos 1 é negativo. Aí, sendo negativo, tá certo? Como eu estou com a raiz enésima, aqui, como é que vai ficar o negócio? Tem que ser um módulo só com negativo. Para Tá. compensar. Como o x é negativo, e o N, a raiz enésima, no caso, se N for par, é o módulo de x. É. Só que como o x é negativo, então vai ficar menos isso aí. Vai ficar menos, tá certo? Vai ficar menos, tá? NM são pares, né? Então, isso aqui vai ficar, ó, raiz N, vai ficar M sobre N, vezes o quê? Raiz enésima, me diga aqui. O x é negativo. Então, tá certo. Então, isso aqui vai ficar menos, tá certo? Porque esse número, veja bem, esse número é negativo. Então, ele, tá certo? Ele é menos a raiz enésima da sua enésima potência. Porque esse número é negativo. Então, e por isso que aparece um menos aqui. Então, vai ficar M sobre N vezes raiz enésima de quem? De x elevado a M menos 1 elevado a N. Porque menos esse número é o quê? Tá certo? É o seu
né? Ele é negativo, tá? Então, se você pegar esse número aqui, quem é? É o seu módulo. Menos o seu módulo é ele. Você entendeu aqui por que aparece M sobre raiz enésima de quê? De x elevado a mn menos m. Entendido? Por que apareceu menos? Porque o n é par, ó. A raiz enésima, olha aqui, quem é a raiz enésima de x elevado a n, quando o n é par? É o módulo de x. Então, se o x é negativo, isso dá quanto? Menos x. Isso dá menos x se o x é negativo. Portanto, o x é menos a raiz enésima da sua enésima potência. Então, por isso que aparece o menos aqui. Tá certo? Porque o n é par. Conclusão, isso dá menos m sobre n, menos m sobre n vezes a raiz enésima de quem? Porque isso aqui vai dar mn menos n, então dá x elevado a m menos n. Tá certo? A conta tem que botar o menos aqui. Então tá aí. Isso, para x positivo dá isso aqui, para x negativo dá isso aqui. E aí vai ao encontro do que está escrito aqui, ó. No caso que os dois são o quê? Pares. Tá? Eis o porquê que aquele negócio não funciona quando o x é o quê? Positivo. O fato é o seguinte, se vocês entenderam, então está demonstrada a proposição. Está demonstrada a proposição, portanto, se um deles é ímpar, qual é a derivada dessa função? Qual é? É isso aqui. Se um deles é ímpar, a derivada é isso aqui. Aí isso faz com que aquela fórmula funcione. Aquele procedimento de você colocar o expoente ímpar funcione mesmo que o x possa ser o quê? Negativo. Tá certo? Entendido? Entendido? Então, e outra coisa, e faltou só uma observação aqui, é o seguinte, é que se o m, aí lembra daquela proposição lá? Se o m é maior do que n, aí o m e o m também é natural. E aí a função é diferenciável no zero. E aí vale a mesma fórmula. Tá certo? Então, complemento. Se o m e o n, se o m é maior que ou igual a n, essa função ela é diferenciável. Ela tem derivada até no zero. Porque se o m é maior que o m não pode ser negativo, certo? O m é natural, o n também é natural, o m maior do que o n. O domínio dessa função é quem? Os reais, e ela tem derivada no zero. E sai pela mesma fórmula, não sai? Porque nós já sabemos que a derivada é zero nesse caso. E aí, vale a fórmula, essa fórmula aqui, ela vale para todo x real. Tanto aqui vale para todo x, nesse caso aqui, ó, se o n for ímpar e o m for maior do que n, essa fórmula aqui também vale para x igual a zero, porque também a derivada vai dar zero, tá? Se o n é par e o m é ímpar, essa aqui também é uma função diferenciável. O m maior que n tem derivada no zero e sai também por esta fórmula. Aqui também, se o m é maior que n, essa função tem derivada em toda a reta, até no zero. Quem é derivada no zero? Zero. Aí como é que fica a derivada aqui? Fica maior que ou igual, menor que ou igual, tanto faz. Tá certo? Então continua valendo aquela proposição, se o m é maior que n, m é natural. Aí eu caio naquela proposição anterior, então como corolário disso, continua, né? Que negócio, claro. M maior que n, continua valendo que a função tem derivada no zero. Parou? Para aí, vamos ligar